A crise no governo norte-americano de Barack Obama vai de mal a pior. Parece um buraco sem fim. O estudioso sobre as questões políticas mundiais e também sobre os senhores do mundo, os Illuminati, chamado Hal Lindsey, um homem que é bastante famoso na América do Norte, ele trouxe há poucos dias atrás à tona uma observação de Igor Panarian, através de uma publicação em um jornal de grande circulação, de que os Estados Unidos acabaria caindo em uma ruptura, ou seja, se desintegraria. Igor Panarian foi também quem previu que isso aconteceria na Rússia, de Mikhail Gorbachev. Vamos assistir aqui um trecho dessa reportagem para você saber do que eu estou falando. Isso foi publicado no jornal Wall Street. Há um professor na Rússia, Igor Panarian, analista aposentado da KGB. Por mais de uma década, ele vem prevendo que os Estados Unidos será desintegrado em várias partes em 2010. Ninguém quis ouvi-lo. Mas agora, muitos estão ouvindo. E ele diz que, vamos ter as palavras exatas, haverá um colapso econômico e moral nos Estados Unidos, que irão disparar uma guerra civil e quebrar o país. Como vimos na reportagem, o Dr. Igor Panarian vem há mais ou menos 10 anos prevendo de que vai haver esse racha nos Estados Unidos, essa quebradeira geral. E agora, recentemente, esta semana, ele veio a público novamente na mídia internacional para reforçar essa tese de que realmente ele acredita que vai haver uma quebradeira geral nos Estados Unidos e o país vai se desintegrar em menos de 6 meses daqui para frente. Vamos assistir. Quem deu esperança à América trará o final para os Estados Unidos. O professor Igor Panarian, que é autor do livro O Colapso dos Estados Unidos, disse que o presidente Obama vai arrastar o país para o buraco, tal como fez Mikhail Gorbachev. Obama é o presidente da esperança, mas já em um ano não terá nenhuma esperança. Praticamente, Obama é outro Gorbachev. Ele gosta de falar, mas na realidade não é capaz de fazer nada. Ao menos Gorbachev foi secretário regional do Partido Comunista, enquanto Obama foi apenas um trabalhador social. Sua mentalidade é completamente diferente. É uma boa pessoa e fala de boas maneiras, mas não é um líder. E levará a América a se desintegrar. Quando os norte-americanos compreenderem isso, será como a explosão de uma bomba. Antes, era só o Dr. Igor Panarian quem havia dado essas previsões e feito essas colocações em público. Mas hoje, outras pessoas que também são estudiosos da questão política mundial têm a mesma opinião de Igor Panarian. Gerald Celente, um conceituadíssimo, renomadíssimo estudioso da política mundial norte-americano, ele previu também a queda da antiga União Soviética e também o crash na Bolsa de Valores americanas. E Gerald Celente tem uma opinião muito concreta sobre a questão dos Estados Unidos na atualidade. É assustador. A economia mundial vai quebrar, a Bolsa de Valores vai fechar, e a vida como nós conhecemos não vai existir nunca mais. Agora estamos em setembro de 2009. Um ano já se passou e estão falando na possibilidade de uma recuperação. E não há recuperação. Minha seguinte pergunta é sobre isso. Parece que estão começando a ficar alegres por um final feliz. Isso está próximo? Bom, voltemos ao passado, quando começaram a gastar dinheiro no início desse ano de 2009. Então eles diziam, para o outono veremos brotos verdes. Que brotos verdes? Olha as cifras do desemprego. Temos o maior desemprego dos últimos 25 anos. Temos o maior desemprego juvenil registrado de todos os tempos. Não é uma recuperação, é encobrimento. Continuam imprimindo dinheiro onde sempre imprimiram antes. Aqui não há nenhuma recuperação, é um encobrimento. Assim podemos dar uma olhada nos feitos. Todos esses programas de estímulo que diziam que criaria 150 a 200 mil empregos,
Dizem que o programa de estímulo está funcionando agora. E o que irá acontecer quando acabar o estímulo? Quando não puder mais usar esse dinheiro impresso para criar mais nenhum tipo de trabalho? Essa é uma mentira que ninguém nunca havia ouvido antes. Não há nenhuma recuperação. Estamos na maior depressão. Nós viveremos debaixo disso. Os que perderam trabalho, perderam para sempre. O que deveria fazer o norte-americano comum? Deveria esperar uma melhora nos próximos anos? O que o norte-americano comum tem que entender é que o seu padrão de vida vai seguir caindo. É como descer numa espiral. Olha, por exemplo, a pobreza dos Estados Unidos. Olha como cai o nível educacional. Olha como temos perdido a qualidade de vida. Houve um tempo em que os Estados Unidos estavam em primeiro lugar em tudo isso. E agora não temos nenhuma vantagem a que mostrar. Crê que os Estados Unidos vão entender que essa experiência é algo que poderia transformá-lo para melhor? Estamos neste exato momento no começo da segunda revolução norte-americana. Vamos começar a ver como se desenvolve. As primeiras etapas da revolução. Podemos ir até a revolução e fazer um renascimento. Ambas oportunidades estão aí. Pelo caminho que seguimos, a curto prazo será a revolução. Mas a revolução, sem dificuldade, pode chegar a um renascimento. Podemos voltar à forma que funcionou melhor aqui na América. Main Street, não Wall Street. Os Estados Unidos sempre foi um país de qualidade número 1. Até chegar ao fundo do abismo. Como tivemos dinheiro para construir barcos? Deixa-me seguir com seu ponto sobre a revolução. Para aqueles que terão uma revolução, a maioria dos norte-americanos parece que precisam que se levantem. Pelo volume tão grande de mentiras, vemos que os norte-americanos estão cada vez mais desencantados com o presidente. O que pensa disso? Estados Unidos é um país de primeiro, segundo e terceiro mundo. As revoluções não vêm de pessoas que ficam observando seus ídolos na TV e que perdem tempo jogando videogame, que fica com a mente perdida na cultura das celebridades e da cultura pop. Ela vem de um lugar diferente. Tem gente da extrema direita, também da extrema esquerda, envolvendo-se anti-Obama. Os da extrema direita são os que têm as armas. E pelos dois lados tem racismo metido no meio. Mas não se fecharão nesse aspecto. Da esquerda tem a base de apoio de Obama, que agora está se separando dele. E esses são os mesmos que estavam contra a colocação de mais tropas no Afeganistão, contra os ataques ao Paquistão e outros países soberanos. São esses que queriam ver os militares reduzindo-se e não crescendo em uma quarta parte como vem acontecendo. Assim que Obama está perdendo a sua base de esquerda. Assim que é uma revolução de vários lugares diferentes, porque Obama descartou uma série de assuntos muito importantes para a esquerda. Assim ele está perdendo a esquerda e perdeu a direita. Ele nunca a teve. Desta forma, a revolução está sendo impulsionada por uma série de facções diferentes. Tanto os republicanos como os democratas estão descontentes, e é isso que vai fazer ocorrer essa revolução. Embora a mídia controlada pelos senhores do mundo, a televisão, o jornal, o rádio, não divulguem nada do que está acontecendo nos Estados Unidos, embora você não vai saber nada pela mídia tradicional, mas realmente a coisa não está boa. Além dos fatos já relatados aqui neste momento, um renomado economista americano, autor de diversos livros, veio a público esta semana fazer declarações terríveis e sugestões para que a população, pelo menos, arrume uma forma de escapar da grande problemática que vai chegar e não vai demorar muito. Ele sugeriu, inclusive, que as pessoas parem de investir da forma tradicional e passem a comprar ouro, comprar prata, bronze e até mesmo mantimentos não perecíveis, porque vão se valorizar muito e muito em breve. Ele chega ao ponto de dizer que comprar carteiras de cigarro hoje
será um grande investimento para o futuro, quando essas carteiras de cigarro passarão a valer muito. Muitos homens de negócios e especuladores dentro dos Estados Unidos, incluindo George Soros, já começaram a dizer que a grande preocupação da economia norte-americana é que os Estados Unidos vai cair como aconteceu com a União Soviética. Bom, a União Soviética claramente caiu por muitas das mesmas razões que agora estamos atravessando aqui na América. Você sabe que o governo era muito grande, gastava muito dinheiro e que tinham que manejar um verdadeiro império ao redor do mundo. E finalmente não puderam controlar esse império porque ficaram sem dinheiro. Você sabe, os Estados Unidos mantêm um império muito grande no exterior, com uma enorme presença militar que não podemos manter, porque o dinheiro está se acabando. O governo tem prometido muitas coisas aos cidadãos americanos que não vai poder cumprir. Tomamos emprestado um monte de dinheiro ao redor do mundo e não temos como pagar. Sendo assim, estamos basicamente quebrados. E não creio que o esforço do governo norte-americano possa manter esse império. Esperamos, você sabe, não ver uma situação similar, onde os Estados Unidos se separem, com estados desejando liderar essa união. E se as coisas continuarem mal, continuaremos nesse caminho terrível. Você sabe, o governo dos Estados Unidos pode seguir com seus erros, continuar aumentando o gasto público, comprando companhias, tomando companhias e subindo os impostos para financiar-se. Eu já posso começar a ver movimentos em vários estados começando a se separar. Nas entrevistas anteriores e também nos seus livros, você tem dito que tem investido em ouro. Mas quais as recomendações você daria àquelas pessoas que estão com pouco dinheiro para comprar ouro, que não teriam, por exemplo, 10 a 20 mil dólares para investir em ouro? O que essas pessoas poderiam fazer? Bom, se não podem comprar ouro, podem comprar prata, podem comprar cobre, podem procurar por centavos de antes de 1981. Eles são cobre. Todas essas coisas vão ter valor. Outra coisa que podem começar a fazer desde já, e como norte-americanos, é preparar para armazenar. Pode armazenar comida, mercadorias não perecíveis duram por anos, e também gêneros de primeira necessidade, como baterias extras, creme dental, sabonete, material de limpeza e higiene, e um monte dessas coisas que com certeza vão ficar muito caras com a inflação e com a situação que está se desenhando. E por último, teriam dificuldade de se obter essas coisas. Poderia então se comprar hoje carteiras de cigarros. Mesmo que você não fuma, pode ter carteiras de cigarros, porque serão valiosas. Poderá ser trocada por coisas que você necessite, mesmo que você não fume.